Eu começo por agradecer, então, a oportunidade oferecida pelo CITSEM para a realização dessa oficina de investigação. Agradeço igualmente todo o apoio prestado pela doutora Carla Siqueira e pelo acolhimento, né, dos demais participantes hoje nessa tarde. A minha apresentação é um recorte do meu projeto de doutoramento que está sendo realizado aqui na Faculdade de História. O meu projeto ele é financiado pela FCT, conta com uma equipe de orientação formada pela doutora Cláudia Ribeiro, professora desta casa, e também pela doutora Sônia Magalhães, ligada à Universidade Federal de Goiás, no Brasil. O título da minha apresentação é Se Faz Sentir, Faz Sentido, Temas Sensíveis e Questões Socialmente Vivas no Ensino de História em Portugal e no Brasil. Para começar, então, pensar o que são considerados temas sensíveis. E aí não há, né, no debate historiográfico, um consenso com relação a este conceito, porque esses temas eles acionam sensibilidades de formas distintas mediante o local no qual eles vão ser tratados. Portanto, tratam-se de processos históricos considerados como um passado recente ou um passado que não passa, o que gera o que vai acabar culminando com o que os autores, né, Newton Millet e Fernando Scheffner vão mencionar como sendo um paradoxo temporal. Tratam-se de eventos, de um modo geral, ligados à violência e crimes contra a dignidade humana. É nesse sentido que nós podemos pensar que essas questões sensíveis, quando elas são tratadas no ensino da história, acionam inúmeros desafios. Por exemplo, nós podemos pensar nos casos dos processos ditatoriais, também dos genocídios cometidos contra as comunidades indígenas, o ensino do Holocausto e também, claro, né, os processos de escravização e os seus resquícios no âmbito dos racismos contemporâneos. É nesse sentido que essas questões sensíveis elas são potentes, mas ao mesmo tempo extremamente desafiadoras para os professores, porque esses professores, por vezes, carregam memórias porque houve uma participação direta nesses eventos, ou uma participação enquanto testemunho indireto, por estarem ligados a famílias que participaram desses eventos. O fato é que os temas sensíveis eles chegam nas escolas, quer pela via dos alunos que têm contato com esses temas, logo não vale a pena ou não é producente negá-los, quer pela via dos docentes, que também se veem confrontados com temas que são desestruturantes, que são controversos, e, por que não, que são também dolorosos. De onde eu parto, né? O meu projeto de investigação, ele visa analisar as políticas voltadas para a gestão da diversidade cultural no âmbito das culturas escolares em Portugal e no Brasil, e nomeadamente no ensino da história. Ou seja, me interessa perceber de que modo, né, os agentes sociais que estão diariamente ligados a esse processo, no caso, os diretores, os professores de história e também os discentes, percebem a dinamização dessas políticas. No contexto português, tem acontecido um caminho bastante interessante, é justamente sobre ele que eu vou falar um pouco mais hoje, que é o fato de que tem se utilizado no âmbito da educação para a cidadania o tema, né, interculturalidade. A interculturalidade, ela não é um tema sensível, ela é uma ação que pode ser praticada pela via da educação. E o que tem acontecido em Portugal é que temas sensíveis têm sido tratados no âmbito da interculturalidade. E é justamente esse o meu interesse. Eu levanto aqui duas questões, e claro que eu não tenho resposta para nenhuma delas, e lanço para todos que estão aqui presentes, para pensar um pouco sobre isso comigo, que é justamente como que a interculturalidade tem atuado para tratar a sensibilidade que envolva temas como racismo e a escravidão nas aulas de história. De que maneira que esses temas sensíveis são abordados nos documentos do Ministério da Educação? Como que se incentiva e orienta que seja seu ensino? Recorre-se à interculturalidade com qual objetivo? Esse é o meu principal interesse. A interculturalidade ela é uma política doméstica, né, adotada em Portugal a partir da década de 90, e ela vem através de uma série de iniciativas, tanto no âmbito do Ministério da Educação, quanto pelo Alto Comissariado para as Migrações. Portanto, há uma diluição de uma temática que visa integrar as populações migrantes, né, fluxos que vão sendo alterados ao longo do tempo, mas que nos últimos 10 a 6 anos tem se intensificado, e ao mesmo tempo tratar de temas que são considerados sensíveis no ensino da história. Como que o meu trabalho tem sido desenvolvido, e aqui é só para
né, de uma forma muito sucinta, dizer de onde eu parto, eu tenho feito, então, uma revisão da literatura, a análise documental. As minhas fontes históricas, elas são a legislação produzida pelo Ministério da Educação em Portugal e no Brasil, a partir do ano de 1986, e a justificativa para esse recorte temporal está ligado com o fato de que é nesse ano que é promulgada a Lei do Sistema Base de Ensino em Portugal, e no Brasil culmina com o processo de redemocratização do país após a ditadura. Eu vou, então, de 86 até 2018, que são quando as normatizações mais recentes voltadas para o âmbito das habilidades e das competências que os discentes precisam ter adquirido ao término da escolaridade obrigatória. No contexto português, o Decreto-Lei 55 de 2018 e no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular. Para além dessas normatizações, eu vou analisar também os anuários da Unesco, que vai ser uma das principais impulsionadoras para utilizar a interculturalidade enquanto uma mais-valia no processo de ensino-aprendizagem, e também os relatórios do Conselho Nacional de Educação. Para o contexto português em específico, também as orientações do Conselho da Europa e da Comissão Europeia. O meu trabalho ele tem uma componente prática, empírica, né? Está sendo realizado estudos de caso, em escolas portuguesas e brasileiras. Nessas escolas eu também tenho produzido fontes históricas através de realização de entrevistas com os diretores dessas instituições e aplicado um inquérito para os discentes e para os docentes de história. Eu selecionei como público-alvo os alunos do 9º ano devido aos seguintes critérios. O 9º ano é o último período no contexto português de ensino, né, de história de uma forma obrigatória. Depois, esses discentes eles migram para áreas científicas que vão culminar com o trajeto que eles pretendem traçar no ensino superior. E é também o período escolar que me permite traçar alguns paralelos de comparação com os conteúdos no Brasil, visto que são conteúdos ligados à história contemporânea. Com relação aos docentes, aqui eu compreendo os docentes a partir do que o Henri Giraud vai mencionar como professor enquanto intelectual transformador. Eu não vejo o docente de história apenas a partir de uma perspectiva de um trabalho instrumental e técnico. Muito pelo contrário, esse agente social, ele produz, através da sua prática, e do dia a dia do seu trabalho, ele produz e reflete interesses políticos e ideológicos também. E é nesse sentido que eu vou privilegiar a participação dos professores de história. Como que os temas sensíveis eles têm sido apresentados através das normatizações e das orientações do Conselho da Europa? O Conselho da Europa é um dos principais impulsionadores quando nós pensamos em ensino de história no contexto do continente europeu. As questões sensíveis, elas aparecem como sendo necessárias e, inclusive, incentivadas do ponto de vista de que, através do trabalho de uma aprendizagem significativa dessas questões, vai ser possível, então, que o discente aprenda que a história é uma narrativa aberta e não vê a história enquanto uma disciplina positivista e fechada. O fato, e eu trouxe justamente essa fonte para pensar duas questões. Há um notório engajamento legítimo, necessário, com relação ao Conselho da Europa para o ensino do Holocausto, enquanto um tema sensível. Com relação a isso, eu penso que ninguém aqui discorda da pertinência de todo esse trabalho. Entretanto, quando nós pensamos em outros temas sensíveis, esse apelo e esse engajamento tem um cunho muito reduzido, e aqui eu me refiro ao racismo. Tratar de temas como raça e o racismo de uma perspectiva estrutural não tem sido, não tem recebido a mesma notoriedade como outros temas. E para não levantar polêmicas, não é esse o objetivo, mas apenas para dizer que eu não percebo essas narrativas de uma forma concorrente. Não se trata de disputar qual passado é mais ou menos doloroso. A ideia aqui é compreender que é uma disputa de narrativas, porque é uma disputa de memórias, e algumas memórias têm sido sobrepujadas em comparação a outras. Esse é o primeiro ponto, pensando no Conselho da Europa. No contexto português, e já devido, claro, inúmeras tensões e pressões internas e externas, essas questões sensíveis elas estão mais recentemente ligadas às migrações e ao racismo, e à necessidade, portanto, de se repensar o ensino da história. Inicialmente, o ECRI, que é uma comissão ligada à discriminação e à intolerância racial,
produz um relatório no ano de 2018, onde alerta as autoridades portuguesas à necessidade de se repensar o ensino de história, nomeadamente ligado ao que tem se veiculado como os descobrimentos, e reconhecendo todo o processo histórico relacionado com a escravização no contexto português. Após esse relatório, a Comissão Europeia também vai alertar sobre a necessidade de se repensar as narrativas com relação a esse ensino, e aí algumas respostas têm vindo. Essas respostas, elas têm vindo mais recentemente através aqui de um documento que eu trago, que é Aprendizagens Essenciais no âmbito do ensino da história para o 9º ano. Eu trago 2 temas que eu considero extremamente pertinente para evidenciar isso que eu estou tentando discutir aqui nessa tarde com vocês. No tema Portugal do autoritarismo à democracia, há um incentivo de que se analise a guerra colonial do ponto de vista dos custos humanos e econômicos, quer para Portugal, quer para os territórios coloniais, relacionando-a com a recusa em descolonizar. É um tema claramente sensível, que ainda não há um consenso na sociedade com relação a esse evento, e nesse sentido o professor de história se encontra, portanto, com a possibilidade de transformar esse tema sensível, doloroso, traumático, numa potência para o ensino. E numa potência na medida que não se nega conflitos. Essas narrativas e essas disputas de memória, elas entram pelos muros, elas entram pelas portas, elas entram por todos os lugares dentro dessas instituições de ensino. Portanto, um outro tema que também vai mencionar a pertinência de se tratar essas questões é o tema as transformações do mundo contemporâneo. E aí aqui eu trouxe esse fragmento de uma forma bem específica porque diz o seguinte: identificar e aplicar conceitos como qualidade de vida, multiculturalismo e interculturalismo e cidadania. E aí uma das questões que eu coloquei no início da apresentação é de que modo que se tem recorrido à interculturalidade para se tratar de temas sensíveis na aula de história. E um dos questionamentos, uma das minhas indagações é de que forma que a interculturalidade não tem sido acionada para tornar uma história que é pouco ou nada palatável, mais acessível. Em que momento que não há uma concorrência entre essas narrativas, e aí quando eu utilizo a interculturalidade do ponto de vista festivo e celebratório, eu acabo focando apenas nas relações interpessoais, esquecendo os processos históricos que vêm atrelado com todos esses eventos. Então, tratar e trazer o conceito de interculturalismo é pertinente, mas precisa ser trabalhado de uma forma que vá muito além dessa perspectiva folclórica, né? Uma outra conquista recente é o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação. Também é fruto de uma conquista tanto de organizações não governamentais, de ativistas dentro e fora da academia. Esse plano ele foi construído através de um coletivo, foi montado um grupo de trabalho, e ele também vem como uma resposta dessas demandas historicamente no país. E aí, nesse plano, na parte destinada à educação e à cultura, vai também evidenciar a necessidade de que o currículo de história, e aqui no âmbito dessas aprendizagens essenciais, explore mais imagens e recursos sobre a diversidade e a presença histórica dos grupos discriminados. E esse fragmento também me parece extremamente pertinente pelo seguinte motivo: o que se observa por vezes, através das narrativas da interculturalidade, é que o estatuto da diferença está acoplado e naturalizado no outro, na medida em que a diferença só chega quando o migrante chega aqui. E isso não é verdade. A partir do momento que eu aciono a diferença apenas pela presença do outro, eu também coloco uma parte da responsabilidade do processo de integração nesse outro. E em que momento que tem se questionado sobre a diversidade interna do país, que, como é óbvio, existe. Portanto, utilizar esses temas sensíveis para também questionar, né, com relação a esses discentes, assuntos que são históricos, né, e que, embora mais evidentes no contexto contemporâneo, ele tem suas raízes e suas matrizes em períodos que são muito mais longínquos. É nesse sentido que o plano também incentiva tratar de processos de discriminação e racismo, incluindo processos históricos de colonialismo e da escravatura. O contexto brasileiro tem feito um caminho um pouco diferente
No Brasil, essas questões elas são tratadas no âmbito da educação para as relações étnico-raciais. Esse ano, no dia 9 de janeiro, foi comemorado 20 anos da promulgação de uma das leis mais importantes no âmbito educativo no Brasil, que é a Lei 10.639, que versa justamente sobre o ensino de história da África e da cultura africana e afro-brasileira em toda a rede de ensino no país. E é através, então, da promulgação da 10.639 que uma série de materiais vão ser produzidos para que os professores também tenham condições de tratar esses conteúdos em sala de aula. Eu trago aqui as diretrizes curriculares nacionais e também, muito semelhante com Portugal, o Brasil ele é signatário de acordos no âmbito da educação em direitos humanos, através de planos de ação que têm sido implementados desde a fase inicial, então, a partir do ano de 2012 e, mais recentemente, no ano de 2018, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Chama atenção para dois aspectos com relação a esse documento: o contexto no qual ele foi publicado, no ano de 2018, que é um divisor de água para a história recente do Brasil, num período que os professores tinham o seu trabalho o tempo todo sendo questionado e deslegitimado através de discursos negacionistas e de revisionismo histórico. Pensar a educação com direitos humanos no Brasil a partir desse momento ficou ainda mais difícil. Então, os professores tiveram as suas... o professor de história, através do conhecimento escolar que vem da ciência de referência, que é a história, passa a ter esse trabalho muito questionado. E, portanto, os desafios, de fato, hoje são bem mais complexos quando se pensa educação em direitos humanos, porque houve, de fato, um retrocesso nesse curto período no país. Após a análise desses documentos, é possível, então, identificar evidências de que esses conceitos eles seguem ainda muito assentes nos consensos, né? Discursos de tolerância e respeito e numa completa ausência dos conflitos. Isso aqui me chama muita atenção, porque conviver com a diversidade é conviver com a diferença e conviver com o conflito. Quando eu nego o conflito, eu estou negando a presença desse outro também. E aqui alguns indícios, né, nos levam então a tentar problematizar em que medida não são resquícios, tanto no contexto brasileiro, do mito da democracia racial e em Portugal das narrativas lusotropicais. É uma presença-ausência em sala de aula. Esses discentes, quer provenientes de outros países ou não, mas com as suas diversidades que são múltiplas, eles estão em sala de aula, eles estão presentes, mas da maneira como os conteúdos, os temas são ou não trabalhados, eles se tornam ausentes. De fato, tempo e currículo colonizados seguem em descompasso com o ensino de história e as questões sensíveis. Pensar o ensino de história apenas uma perspectiva de tempo cronológico dentro de uma matriz eurocentrada de conhecimento é incompatível com a sensibilidade que essas questões suscitam. E o currículo também, tal como tem sido pensado, dificulta muito, porque os professores, por vezes, se veem confrontados com a necessidade de tratar temas, porque vão cair, no caso do Brasil, no Exame Nacional de Ensino Médio e aqui nos exames nacionais, e ao mesmo tempo, dentro da sala de aula, inúmeras outras coisas estão acontecendo e que por vezes vão passando batido, fazendo vistas grossas, porque se vê, né, com pouco tempo para tratar de muitas coisas. A interculturalidade, sem dúvida alguma, ela desafia os legados coloniais de muitos ângulos diferentes, exceto se pensada em uma interculturalidade do ponto de vista relacional, tal como a autora Catherine Walsh vai tratar. Essa interculturalidade relacional ela vem para reforçar o status quo e não para questionar as assimetrias de poder que assolam, sobretudo, os grupos historicamente marginalizados. Quando se pensa em interculturalidade no sentido de promover uma educação para a cidadania, é necessário, então, levar em consideração, sobretudo, os conflitos provenientes desse convívio com a diversidade. Me coloco à disposição para depois falar um pouco mais. Muito obrigada.